minhas gatas! Como é que vocês estão? Entrem, se sintam à vontade, por favor, como sempre, reparem na bagunça. Umas 2 semanas eu fiquei pensando muito sobre o mar que eu consigo ver aqui da janela do escritório. Eu atendo aqui também, né? Eu não só gravo podcasts aqui, mas eu atendo aqui as minhas pacientes enquanto psicóloga. E tem umas 2 semanas que eu tava trabalhando. Aqui tem até uma cortina nesse quarto, mas eu gosto muito de deixar essa cortina aberta 24 horas por dia. Porque eu adoro ter a sensação de que o dia tá encerrando, que o pôr do sol tá acontecendo e não ficar o tempo inteiro muito focada aqui na tela do meu computador a ponto de nem ver o dia passar. Então essa cortina tá sempre aberta e eu sempre tenho a vista da janela. E lá no fundo da minha vista aqui, da minha paisagem, eu consigo ver o mar. Eu moro em Salvador, na Bahia, se você não sabe, uma cidade maravilhosa, com praias belíssimas. E aqui da minha janela eu consigo ver o mar. Eu sempre faço intervalos de 10 minutos de um atendimento pro outro, que é exatamente o tempo de eu beber uma água, de encher a garrafa, de brincar com os cachorros. Então é um momentinho de respirar também, sabe? É um momentinho que eu não abro mão. E às vezes esses 10 minutinhos é um tempo que eu vou pra janela ver a paisagem, o dia, o que tá acontecendo lá fora. Gente, nesse dia o mar tava bizarro de lindo. Tipo assim, a coisa mais linda que os meus olhos poderiam ver naquele momento era aquele mar. O céu tava muito azul e o mar tava num tom de azul que eu nunca tinha visto na vida aqui, de verdade. Tanto que eu parei, eu tirei foto, eu postei lá no Instagram. E fiquei pensando muito. Eu terminei o dia de atendimento de noite naquele dia. Mas essa cena foi uma cena que me deixou muito reflexiva. Eu falei, cara, eu preciso gravar podcast sobre isso. Porque eu fiquei pensando que se eu não estivesse trabalhando, se eu não tivesse que trabalhar, né, durante todo aquele dia, eu iria pro mar, pra aquele mar. Eu iria pegar o carro, pegar um Uber e ir pra praia. Eu gosto muito de fazer isso. Tem muitos momentos que eu consigo fazer. Porque às vezes eu tenho um atendimento só à tarde, então de manhã eu consigo me organizar para passar a manhã na praia, eu chego em casa, tomo um banho, almoço e já começo a trabalhar. Então eu faço isso com alguma frequência, me sinto muito orgulhosa, inclusive, de conseguir encaixar um programa que eu gosto tanto de fazer na minha rotina, assim, com, né, algum nível de facilidade na execução. E aí eu fiquei pensando que a gente trabalha demais. A gente trabalha demais, assim. Aqui no Brasil a gente trabalha muito. E eu sinto que a gente trabalha tanto que a gente para de trabalhar para poder viver uma boa vida. A gente trabalha no lugar de viver. Não glamorizando, assim, a cultura workaholic ou algo do tipo, mas falando de pobreza mesmo, de como o nosso país é um país que exige isso das pessoas. A gente precisa trabalhar e a gente trabalha muito. A gente nem sempre consegue usufruir de uma boa vida, uma vida que deveria ser acessível para todo mundo, toda a população, justamente porque se a gente trabalha tanto assim, é importante que a gente consiga reconhecer nas outras áreas da nossa vida a recompensa por tanto trabalho, por um trabalho árduo. A gente vive num país que é muito pobre, que existem pessoas que pegam 3, 4 meios de transporte para sair de casa e conseguir chegar no trabalho no horário certo. É a nossa população, acho que esse é o retrato fidedigno de como é viver no Brasil e de como a gente entende o trabalho. Aqui a gente é tão conectado, a nossa cultura é tão conectada com a lógica do trabalho em si, que a gente reproduz, a gente talvez tenha criado até, mas a gente reproduz a famosa, emblemática frase, um ditado popular, que o trabalho dignifica o homem. O homem sem trabalho não é digno de tantas coisas, mas é a partir do trabalho que um ser humano, esse sujeito, é capaz de se perceber e de ser enxergado como alguém que é merecedor de algum nível de dignidade. Isso para mim é uma grande denúncia de como o brasileiro se relaciona com o trabalho. Aqui a gente entende que o trabalho em si, principalmente as pessoas que trabalham muito, a gente tende a associar essa dinâmica com aspectos muito positivos, como a própria dignidade, é um homem que trabalha, uma mulher que trabalha muito, é uma mulher digna, é um homem digno, é uma pessoa virtuosa, existe esse conceito da virtude atribuído à jornada de um trabalhador, a responsabilidade, né? É alguém que é responsável, alguém que se compromete com aquilo que se propõe a fazer. Até em muitos casos a gente acaba, isso é um grande risco, mas em muitos casos a gente acaba associando, atrelando, é um processo quase simbiótico de quem você é com o trabalho que você faz.
em determinado momento em que o trabalho se torna parte da sua identidade ou até a sua identidade por completo. Quem é você? Eu sou funcionária do banco X. Você chega numa roda de conversa, num momento de descontração, num happy hour com pessoas que não te conhecem tanto assim. É assim que a gente se apresenta. A gente se apresenta falando o que a gente faz profissionalmente. Eu sou Catarina, sou psicóloga, trabalho somente com mulheres. Agora, né, mais recentemente tem um podcast também. Trabalho. A gente gruda na nossa carreira. A nossa carreira passa a ser realmente uma parte gigante da nossa identidade, de quem a gente é no mundo. E isso traz riscos, a ponto da gente entender que o oposto, e não um desleixo, uma irresponsabilidade, mas um momento de lazer, ou o riquíssimo, importantíssimo momento de descanso é visto com maus olhos, porque é como se a gente estivesse tão conectado com essa ideia de a gente só é alguém no mundo a partir do nosso trabalho. Se a gente não estiver trabalhando, a gente não é ninguém. E mesmo, de novo, você tem uma ocupação, você está trabalhando, mas você está querendo descansar, você quer tirar folga, e aí você passa ali uma semaninha de férias, 15 dias de férias, 30 dias no melhor cenário possível, afastada do trabalho para você poder descansar, viver atividade de lazer, e isso pode gerar culpa, pode gerar para você uma sensação de inutilidade. Se eu não estou produzindo, eu sou inútil. Isso me deixa angustiada até o meu último fio de cabelo. Dessa lógica, parece que descansar não é mais acessível, não é permitido. Quase que um comportamento suspeito, sabe? E eu fiquei lembrando, enquanto eu tava fazendo essa reflexão, olhando aqui 10 segundinhos para a janela da minha casa e vendo aquele mar azul belíssimo, de quando eu estive em Paris em 2024, no meu aniversário. E aí eu tava em Paris, eu vou sozinha. Se você não sabe, eu vou te apresentar o meu ritual aniversarístico. Eu escolho uma cidade do mundo que eu quero muito conhecer e eu vou sozinha. Isso pra mim faz muito sentido, eu amo muito. Meu aniversário é totalmente sobre mim. Então eu escolho, vou sozinha, viajo sozinha. E aí, num ano retrasado agora, eu fui pra Paris. Eu fui conhecer, foi minha primeira vez na Europa. E eu amei. Tipo assim, meu Deus, que viagem perfeita. Paris é um sonho, né? Tipo, você já tá entendendo que o sarrafo não é baixo em relação aos ares parisienses. E aí, fazendo toda aquela programação turística de andar de cruzeiro ali no Rio Sena, fazendo o tour ali aos arredores da Torre Eiffel e tudo mais, eu comecei a entender como é que a cidade funcionava. E eu voltei pra cá, pra Salvador, completamente invejosa. Poderia dizer tantas outras coisas, escolher palavras que são menos tabus, menos assustadoras, mas a palavra que eu escolho para descrever a minha emoção prevalente, assim, a principal emoção que eu senti foi inveja. Eu senti inveja, gente, eu senti inveja. Inveja é uma emoção, tá? A gente finge que a gente não sente, a gente fica, ai meu Deus do céu. Eu não posso dizer pra você, tipo, cara, eu tenho uma inveja de você, porque é feio. Tipo, que tipo de amiga, que tipo de pessoa eu seria? Mas a gente sente inveja. Sendo feio ou sendo bonito, de admitir, todo mundo sente inveja. Eu voltei pra cá, pra Salvador, com dor de cotovelo, invejosa. Porque lá em Paris, o que eu entendi é que os parisienses trabalham, mas de uma forma muito saudável. Isso abriu, eu lembro que na época, pra mim, isso abriu, assim, janelas muito importantes na minha cabeça. E aí eu vou tentar descrever pra vocês um pouco sobre esse rolê reflexivo. Mas eu percebi que no final do dia de trabalho deles, eles batem ali o ponto deles e eles vão viver a cidade. Isso pra mim é muito incrível. Se isso não despertar a inveja de você, você realmente é uma pessoa que vive a vida de uma forma muito equilibrada. Mas eu fiquei muito invejosa, gente, muito invejosa. Porque eles terminam um dia de trabalho ali às 17 horas, 18 horas, tá claro ainda, né? Aqui em Salvador, 17h30 já tá tudo escuro aqui. O dia acaba muito cedo aqui. Mas lá eu fui na primavera e o dia acabava 11 da noite. Era quando a noite se instaurava, assim, sabe? Quando tava tudo escuro, era 11 horas já. Então o dia era muito mais longo, então 5 horas eles acabam o expediente de trabalho deles e aí eles vão viver a cidade. Eles sentam ali naqueles jardins da Torre Eiffel, eles fazem piquenique. Eles compram torradinhas, eles compram molinhos, vinho, refrigerante, sucos, frutas, baguetes, croissants, e eles vão comer.
no jardim da Torre Eiffel. Eles ficam ali rondando o Rio Sena. O Rio Sena tem vários espaços assim para você sentar e apreciar o rio. Eles ficam ali no chão, sentadinhos, olhando o Rio Sena em grupo, tipo assim, uma roda de gente, sabe? Aí aqui, como eu falei pra vocês, eu voltei, eu fiquei pensando sobre isso, eu não conseguia desgrudar, porque aqui, onde isso é possível, se você mora numa cidade no Brasil que você vê essa cultura acontecer, por favor, me mande seu endereço. Me diga o preço do aluguel na sua cidade, porque talvez eu queira ir pra aí, talvez a gente se torne vizinha, porque não existe, isso é distópico, isso parece um outro universo. Mas tá ali, sei lá, 9 horas de distância daqui de onde eu tô, 10 horas, 12 horas, sei lá. Isso me deixou em crise, porque qual é a realidade aqui do nosso país, gente? A gente acorda muito cedo, a gente vai trabalhar, falando de um adulto comum, tá? Que já não faz faculdade, já não estuda, um adulto que trabalha. A gente acorda muito cedo, a gente vai até o nosso trabalho, porque agora a cultura do home office, ela tá realmente em declínio. E a gente passa o dia inteiro, o dia útil inteiro, trabalhando. Quando a gente termina de trabalhar, a gente vai pra casa. No máximo, a gente encaixa uma horinha de atividade física. Aí você bota sua roupa, pega ali sua marmita, né? As bolsas, sacoleiras. Eu era sacoleira na época da faculdade. Saía com 15 sacolas pra poder fazer tudo isso. Aí vai pra academia, se der, e aí você volta pra casa. Aí vai fazer, a gente, né, que é mulher, a gente tem coisa pra fazer em qualquer momento do dia. Aí chega em casa, não vai tomar banho e deitar. Você vai chegar em casa, vai fazer comida, vai ajeitar a criança, vai passear com o cachorro, vai fazer qualquer coisa. Se der, assim, num dia muito legal, numa sexta-feira, que você tá um pouquinho mais disposta, mais ativa, aí você assiste um filme, vê uma série, fica no celular. Aí você vai pra rede social. Porque aqui a gente é tão pobre, a gente é tão privado de viver uma vida plena, rica e abundante. Eu não tô nem falando riqueza financeira, mas a gente vive uma vida tão escassa em relação a recursos, a possibilidades, a você terminar o seu dia e ir pro lago, pro rio que tem aí na sua cidade, ou pra um parque que tem na sua cidade. Não existe isso como existe em Paris, por exemplo, né? Essa é a relação que eu tô tentando fazer. Que a gente descansa na rede social, a gente descansa no TikTok, a gente descansa no Instagram, a gente descansa em qualquer rede social, porque é simples, exige menos de você. Você só precisa estar deitada na sua cama, sentada no sofá, tanto faz, e aí você abre o celular e você fica ali, rolando. Não é à toa que o nosso país, eu acho que é o segundo, não sei, país do mundo que mais usa rede social, perdendo apenas para a Índia, se eu não me engano. Isso é muita coisa. E como encontrar outra justificativa que não essa? É por isso que aqui no Brasil a gente tem essa cultura insana dos influenciadores digitais. É por isso que Virgínia Fonseca é o que é. É porque ela é brasileira. Se ela fosse francesa, parisiense, talvez ela seria só mais uma pessoa que tá tentando ganhar a vida aí com o Instagram. Mas não, aqui a gente consome muito porque a gente precisa, é assim que a gente encontra lazer. E aí eu ainda tenho que ficar enfrentando xenofobia, né? Porque eu sou baiana, soteropolitana, nordestina, e as pessoas são ridículas e completamente desinformadas e meramente preconceituosas mesmo. Começam a proferir, né, inverdades absurdas em relação ao povo baiano, de que a gente não gosta de trabalhar, que a gente não trabalha. Que raiva. Essa é a outra emoção aqui agora. Agora a inveja vai embora e a raiva assume, porque isso me dá uma sensação muito grande de injustiça, é injusto. A gente trabalha muito aqui, muito. Eu olho pra vida do meu pai, dos meus tios. Meu pai é um cara que trabalha, inclusive, nos finais de semana, sabe? Numa escala de trabalho muito árdua. Como que a gente vai pegar esse cara que é trabalhador e falar pra ele que ele precisa trabalhar menos e curtir mais a cidade? Curtir mais o que ele quiser fazer. E ir no cinema, que não é necessariamente curtir a cidade, mas é uma forma muito gostosa de curtir a sua própria companhia, de se conectar com a cultura, de entrar nesse momento que eu acho sagrado, que é um momento de cultivo ao lazer. Não existe, não cabe. E isso é muito triste. Não é que os parisienses não trabalham, tá? Que a galera lá na Europa é uma galera desocupada. Não vou reproduzir a mesma xenofobia que eu sou vítima. Não é isso, eles trabalham. Mas é como se a cidade, a economia, o país em si
possibilitassem que esses sujeitos consigam viver o trabalho e a vida numa proporção que é muito justa e que é muito saudável. Aqui a gente não consegue desfrutar de tamanho equilíbrio. Não sei se existe essa proteção cultural do tempo livre que nem os europeus costumam fazer. Os europeus, eles se relacionam, estou usando aqui o exemplo de Paris, que foi onde eu vi, né, com os meus próprios olhos isso acontecendo, mas eu ouço muito como o europeu, ele se relaciona com o trabalho de uma forma muito maravilhosa. O trabalho é realmente uma parcela da vida dessas pessoas. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na própria Índia, a gente vive o trabalho de uma forma muito intensa, né? A cultura do workaholic, ou mesmo por conta de desigualdade social, faz com que a gente respire o trabalho. O trabalho não é somente uma parcela da nossa vida, o trabalho é tudo vem do trabalho, tudo é por conta do trabalho, o trabalho é tudo. O que é mais triste, gente, o que me deixa mais triste é pensar que não é que a gente, sei lá, quisesse sonhar alto demais, não é terminar o dia de trabalho e fazer um grande evento, ou fazer qualquer coisa, mas são essas micro janelas de prazer que a vida consegue te oferecer, sabe? E que a gente acaba desperdiçando viver cada uma dessas coisas porque a gente tá trabalhando. É literalmente poder ir na praia no meio do trabalho. Terminou o trabalho mais cedo, ou terminou o trabalho no expediente, sei lá, normal. Mas você consegue fazer uma caminhada no parque, pegar a sua família e fazer... Não existe isso aqui, pelo amor de Deus, é ridículo pensar. Como é possível? Como a gente consegue encaixar essas duas coisas? E eu sinto que na Europa isso é um pouco mais fácil. Na Espanha, por exemplo, né, que eles têm a cultura da siesta ou siesta, não sei. Eu sei que isso já não é tão comum nas grandes capitais, mas em muitos lugares lá, muitas cidades da Espanha, existe essa cultura de ter uma pausa muito estendida para o horário de almoço. As pessoas respeitam as cidades, elas se organizam para não precisar sair de casa para comprar nada no horário do almoço, porque tá todo mundo descansando o almoço. Aqui a gente tava em São Paulo, vocês viram, né? Gravei o podcast, eu fui para São Paulo a convite do Spotify. Cara, que loucura. Gente, que loucura. Que loucura. São Paulo é uma loucura. Eu olhava pra Matheus assim, tipo, no momento do almoço, a gente saía pra almoçar, né? A gente ficou hospedado num bairro bem residencial. E aí a gente ia pra os bairros mais comerciais almoçar, que é onde os melhores restaurantes, né? Os mais famosos, estão localizados ali pelos jardins, etc. Itaim Bibi, que também são áreas, como eu falei, empresariais, né? Comerciais. E é uma loucura a quantidade de funcionários que saem rápido, porque tem um horário pra voltar, né? Você precisa bater o ponto pra dizer que você terminou de almoçar e voltar a trabalhar e tudo mais. Uma quantidade de gente, assim, os restaurantes lotados. Coisa de doido ver. Aqui em Salvador a gente também vê isso, obviamente, numa proporção muito menor. Então você chega em São Paulo, você vê o horário de almoço num bairro como Itaim Bibi, tipo assim, puta que pariu, você passa perto ali da Faria Lima pra seguir caminho pra qualquer outro lugar no horário do almoço. Gente, o que é aquilo? O que é aquilo? Eu olhava pra Matheus, teve um dia que eu falei pra ele, velho, o que é isso? O restaurante que a gente foi tava tipo assim, e a galera comendo muito rápido, então a gente nem precisou ficar esperando muito tempo, porque é uma rotatividade muito alta, enfim. E aí ele falou, Cata, isso é uma máquina de moer pessoas. E essa frase ficou impregnada em mim, porque eu sinto que não só São Paulo, mas o Brasil como um todo é uma máquina de moer pessoas, é uma máquina de moer os nossos sonhos. A forma que a gente se relaciona com o trabalho moe a nossa vida, diminui a nossa vida, torna ela tão pequena que para algumas pessoas a vida é sem graça. Porque se você... Gente, isso pra mim é uma máxima. Se você só trabalha, se você vive a sua vida para trabalhar, se seus problemas são problemas de trabalho, se são seus amigos, são seus amigos do trabalho, as pessoas que você mais vê na vida são seus colegas de trabalho. As melhores coisas da sua vida são em relação ao trabalho. É uma promoção que você recebe, é um elogio, é um feedback que você recebe, que seja. A vida se empobrece. Seria ótimo que a gente pudesse reconhecer, que a gente pudesse viver essa máxima, pra mim é uma máxima, de que a vida é mais do que você faz no seu trabalho. A vida deveria ser tão mais do que a gente vive na nossa rotina de trabalho. Esse é um assunto, eu acho que eu nunca me mexi tanto em um vídeo assim, que nem tô me mexendo nisso, porque esse é um assunto que me mobiliza, me dá vontade de ir pra rua gritar
Tipo, gente, precisa jogar fora essa relação que a gente tem com o trabalho no Brasil e criar uma outra. Vamos invejar todo mundo, invejar os parisienses, os espanhóis, os europeus de forma geral, para ver se a gente consegue salvar as nossas vidas. Esse é um assunto que me mobiliza, gente, desculpa. Tô emocionada aqui, tá vendo? Tem muitas emoções fluindo, porque isso me incomoda muito. Eu acho e bato nessa tecla com todo mundo que eu converso sobre trabalho, que a gente não nasceu para trabalhar tanto assim. E eu acho que os dados mostram muito isso pra gente. Em 2025, isso é super recente, ano passado, 546 mil pessoas foram afastadas dos seus trabalhos por motivos de saúde mental, incluindo burnout. Entre 2021 e 2024, o número de afastamento por burnout especificamente cresceu 493%. Isso é muita coisa, é um crescimento muito significativo e muito preocupante. E quando a gente para pensar em prevalência, esses dados também são muito alarmantes. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de diagnósticos por burnout. Ou seja, cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros têm um diagnóstico de burnout. Esses dados são da USP. Esses números, eles são tão grandes e tão alarmantes que a gente não está falando mais de um problema pessoal. Não dá, eu acho que é muito violento a gente falar para o indivíduo que ele deveria trabalhar menos e curtir mais a vida. Isso é um problema coletivo, isso é saúde coletiva agora, né? Quando alcança aqui afastamento por saúde mental, pela própria síndrome de burnout. Esse é um problema de saúde coletiva, mas esse é um problema ainda maior. É social, ele é político, ele é econômico. É a forma que a gente constrói o significado e o sentido de trabalho. Então, há um tempo atrás, eu acho que o burnout era um nome, assim, muito quase que misterioso. As pessoas não sabiam exatamente do que se tratava. Hoje em dia, eu acho que é um título, é um tema extremamente compartilhável e compartilhado, né? Entre as pessoas, você sai para conversar numa roda, assim, de trabalhadores, de pessoas CLT. As pessoas, inclusive, apelidaram a síndrome do burnout de burnoutinho, tipo, porque a gente se afeiçoou a um diagnóstico que é cada vez mais comum. E isso é um termômetro de como as coisas estão explodindo, como tá dando errado, tá errada a forma que a gente se relaciona com o trabalho. É uma pena que esse diálogo não alcance todo mundo e que não seja tão gigantesco assim a ponto de mudar uma questão que é absolutamente estrutural em relação ao nosso país. Mas esse é um episódio de indignação, é um episódio qualquer, de um podcast qualquer, que eu tô absolutamente aqui indignada, porque é um tema que me mobiliza e que saiu, literalmente, tudo isso de uma brechinha que eu tive no meio do meu dia pra assistir o mar. Então é isso, eu já me alonguei aqui com vocês. Esse é um tema que mexe muito comigo. Eu adoro falar sobre trabalho, mas é um tema que quando eu falo, eu fico toda mexida, eu fico me bulindo, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto desesperança, eu sinto desespero, eu sinto muita coisa falando sobre a forma que a gente se relaciona com o trabalho. Eu acho que o laudo médico desse episódio é que a gente trabalha muito e que deveríamos agir como os europeus agem. Mas quem sabe um dia, né, o país, querendo ou não, ainda é um país muito novo. Quem sabe? Não sei se a gente vai estar vivo para ver, mas quem sabe isso não muda. Quem sabe essa não é uma possibilidade para as pessoas que vão vir depois da gente. Porque a geração Z já vem aí, né, trazendo novas formas de se relacionar com o trabalho. São julgadíssimos por isso, coitados, mas dessa geração elas têm buscado relacionamentos mais saudáveis com o trabalho. E que bom que existem essas mudanças, que bom que essas gerações vão aparecendo sempre, esses pensamentos vão se renovando, porque eu acho que tem que inspirar mesmo, assim, tem que estar vencida a forma que a gente se relaciona com o trabalho. É isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não se esquece de me seguir no Spotify, de me seguir no YouTube, de avaliar o episódio com 5 estrelinhas ou com o seu like. Essa é sempre, gente, a forma mais incrível e maravilhosa que vocês têm de incentivar e apoiar o meu trabalho. Um beijo e até o nosso próximo episódio.